Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos todos fazendo o favor, entrando e ficando à vontade. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Vera? Tudo bem, Karine? Marcos, como é que vai Manaus? Ju, tudo bem, Ju? A Nilvia, Bia, tudo jóia, pessoal? Maravilha, estamos aqui mais uma noite. Já faz tempo que eu não entro aqui no Instagram do Instituto Salgado pra gente fazer uma live. É isso aí, Karine, uma mãozinha da PNS pra todo mundo. Maravilha. Boa noite, Alice, tudo bem? Kellen, tudo bem, Kellen? Como é que vão as coisas? Maravilha. Vamos lá, pessoal, todo mundo entrando. Muito bem. Doré, tudo bem? Que calor é esse? Aqui a temperatura está chegando a essa madrugada 9, mas agora aqui, tô dentro de casa, tô dentro aqui da sacada de casa, não tá tão frio ainda não. Maravilha, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a PNS e as dores crônicas, e a dor crônica. E temos alguns assuntos interessantes a falar. E uma coisa muito importante para a gente falar no final dessa live. Então, fica até o final da live aí, pessoal, que vai ter uma coisa muito interessante no final dela, tá? Então, se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Cláudio, beleza? Maravilha. Bom, vamos, sem mais delongas, vamos começar. Então tá. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre dor crônica e a PNS, como que ela atua, ok? Primeiro de tudo, vamos, antes da gente chegar na PNS, de como que ela avalia, como que ela trabalha, eu quero, de ficar falando de PNS, eu quero falar um pouco sobre dor e sobre como a PNS vai atuar sobre esses mecanismos que a gente tem sobre dor, ok? E eu tenho uma novidade muito legal agora, que eu vi agora à tarde, na verdade uma novidade que saiu aí, né, na parte, no meio científico, no dia 7, tá? E já eu vou mostrar para vocês, daqui a poucos minutos. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre dor crônica antes de falar de dor crônica, nós temos que falar sobre dor, tá? Então, se a gente pegar a definição de dor, ela, segundo a IASP, né, que é a Associação Internacional para Estudo da Dor, a definição de dor é uma experiência sensorial e emocional uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou em potencial. Então, quando a gente vai esmiuçar, quem já fez curso de dermoneuro comigo, quem faz curso de PNS, a gente menciona. Quem assiste minhas lives no meu Instagram, eu já falei bastante sobre dor. Então a gente tem uma característica dessa definição que eu gosto de dividir em duas partes. Então a primeira coisa qual que é a diferença entre sensação e percepção, já que a dor é uma experiência. A experiência é uma coisa que a gente percebe. Sensação, pessoal, é quando você tem o estímulo que é dado no receptor na periferia, tá? E que essa vira um potencial de ação que vai até o cérebro, tá? Isso é sensação. Então, tô com a mão aqui, se eu toco na minha mão, se eu acendo um isqueiro aqui perto, eu vou ativar os receptores de pressão ou de calor, desses que eu mencionei, e isso vai levar uma informação, né? Vai fazer uma despolarização do receptor, da membrana, e vai levar um potencial de ação até o cérebro. Isso é sensação. Agora, a percepção, que é a experiência sensorial. Percepção, pessoal, é a interpretação que o cérebro dá.
para aquilo, tá? A Vera mencionou agora há pouco a questão da temperatura, tá? Então vamos fazer uma característica da temperatura. Ela falou que está 6 graus, né? 6 graus para nós aqui do Brasil é frio. Agora, se a gente pegar regiões lá no norte do Alasca, regiões lá no norte da Rússia, na Sibéria, 6 graus é baita verão. É verãozão, cara. O povo está de bermuda e camiseta. Então a temperatura absoluta é a mesma para todo mundo. O que depende é o quê? Daquilo que eu estou acostumado, de como eu percebo isso. Então, essa percepção é o como eu sinto isso, é como o meu cérebro diz que aquilo é para mim. Tem gente que gosta de frio, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, eu não gosto de verão. Para mim o calor me incomoda. Tem gente que adora. Então isso é o que? A percepção, é o resultado da interpretação do cérebro em relação a isso. E a segunda parte da definição da dor é associado a uma lesão tecidual real ou em potencial. Tá? Essa característica mostra que não necessariamente eu preciso ter uma lesão tecidual para gerar dor, né? Para ter dor. Eu posso ter dor a partir de uma sobrecarga no tecido. Uma sobrecarga já é capaz de provocar um estímulo nociceptivo, tá? E esse estímulo nociceptivo pode gerar dor, mesmo que não haja uma lesão tecidual real, ela possa ser só uma lesão tecidual em potencial. Um exemplo claro que eu dou disso é o cara que mora aqui no norte do Paraná, que a gente não tem praia. Aí o cara guarda dinheiro o ano inteiro, aí chega final do ano, vai aqui para Camboriú, Matinhos, Guaratuba, não fez uma atividade física o ano inteiro. Aí chega daqui, vai para a praia, chega lá, aluga uma casa, vai, faz compra no mercado, aí enche, né, para comer macarrão com molho de salsicha, né, vai comer miojo, vai fazer essas coisinhas, tudo lá na praia. Compra a carne pro seu churrasco, a sua cerveja, paga 3 vezes mais caro lá, mas tudo bem. Aí o cara tá lá, tá de férias. Ele decide começar a fazer atividade física quando ele tá de férias. Lá que ele tinha tempo para acordar tarde e dormir mais um pouco, não, ele decide acordar cedo, né, para ir caminhar. Beleza, essa atitude é ótima, uma mudança, né, de mentalidade para um ano novo que se inicia, perfeito. Aí ele vai caminhar. Não contente em só caminhar com o seu tênis legal no calçadão, ele vai caminhar descalço na areia, que vai sobrecarregar demais a musculatura dele, uma musculatura que não está treinada para isso. Aí ele decide até o final da praia, 4,5 km, e esquece que ele tem que voltar. São 9 km, um cara que não fazia nada. E aí depois ele começa a ter dor na sola do pé, fasciite plantar, começa a ter tendinite de Aquiles, sintomas de esporão e por aí vai. Ele não tem lesão, ele só sobrecarregou a musculatura. Mas isso já é possível ter dor. Ou seja, não tem uma lesão tecidual real, tem uma sobrecarga. Mas ele pode, então, apresentar dor pela característica da interpretação da dor vir a partir do cérebro, ok? Então essa é a definição de dor. É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou em potencial. Agora, olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui eu vi hoje, foi lançado agora no dia 7 de agosto de 2019. Presta atenção nisso aqui. Olha o que a IASP, desculpa, que é o órgão que faz a definição da dor, que é a Associação Internacional para Estudo da Dor. Olha isso aqui, olha isso aqui. A IASP propõe uma nova definição da dor e ela libera para que sejam feitos comentários. Então ela está fazendo uma consulta pública, né, para cientistas do mundo inteiro, não só cientistas, mas quem trabalha com dor, quem estuda um pouco, pode fazer um comentário sobre isso. E aqui ele mostra pra gente qual seria a nova proposta da dor. Então vamos acompanhar aqui, ó. A nova proposta de definição da dor seria uma experiência sensorial e emocional
aversiva, ou seja, ele já pode não dizer que é desagradável, ela só é ruim. Tipicamente causada por ou parecendo ser causada por um problema tecidual, uma lesão tecidual real, né? Uma lesão tecidual atual ou em potencial. Ou seja, eles mudam um pouco essa definição da dor, mas o que a gente tem? Uma coisa que está ficando muito mais próximo daquilo que a gente vê na clínica. É uma característica onde a neuromatriz da dor de Melza que está fazendo um pouco mais de impacto. Por quê? Porque a neuromatriz da dor ela é uma teoria que vem sendo estudada cada vez mais e isso está chegando a mudar até mesmo a definição da dor. Tá? Então, aguardem aí nas próximas lives, nos próximos posts aqui no Instituto Salgado, quanto no meu Instagram pessoal, @lisandrocessi, tá? CECI, que nós vamos fazer alguma coisa disso. Então, já nessa sexta-feira eu vou fazer uma live no meu Instagram sobre isso, sobre essa mudança, e vou fazer uma postagem para colocar aqui no Instituto Salgado, tá? Sobre essa questão dessa mudança. Eu comecei a ler hoje essa característica, porque ela dá algumas definições a mais ali, um detalhamento maior. Eu já comecei a ler, tem coisa muito legal ali, que aproxima muito mais da parte clínica do que só da parte científica, tá? E a gente vai passar para vocês, seja pelo meu canal, seja aqui pelo Instituto, vamos passar esse conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que a gente passa para frente e continua com ela. Então, voltando, sabendo qual é a característica da dor, o que é dor crônica? É uma dor que dura um tempo. Tá? É uma dor que dura um tempo. Essa dor que dura no tempo, ela pode ser uma característica que existe a lesão tecidual, mas também uma mudança da percepção, tá? E também dos sistemas de controle endógeno da dor. Porque nós temos um anestésico, um analgésico natural aqui no nosso corpo, né? Que é o sistema de controle endógeno da dor. Então isso faz, quando eu tenho uma alteração nesse sistema de controle endógeno, eu posso ter uma dor que persiste no tempo. Existe uma diferença entre dor crônica e persistente, que no momento oportuno a gente fala. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube, que foi de uma das lives que eu fiz no meu canal, mas no momento oportuno a gente coloca aqui para vocês. Tá? E essa dor crônica, essa característica da dor, ela estar mais durando no tempo, ela pode estar ligada a um quadro que a gente chama de sensibilização, que é pela alteração do mecanismo do controle endógeno da dor. Então a sensibilização, ela faz com que o paciente tenha uma baixa no limiar doloroso, ou seja, ele precisa de menos estímulo para ter dor. Segunda característica, ele tem um aumento da resposta, ou seja, uma coisa que doeria X passa a doer 2x, pelo mesmo estímulo inicial, pela mesma nocicepção inicial. E a terceira característica da sensibilização é que eu vou ter uma característica do aumento do campo receptivo. O que a gente tem? Eu tenho, por exemplo, esse aumento do campo receptivo num quadro, por exemplo, de epicondilite. Quando o problema está no começo, que é um problema local, sem sensibilização, o paciente com epicondilite vem e fala assim, dói aqui. Dá bem local, ok? Depois, o que acontece? A gente vai fazer a sensibilização faz com que eu tenha um aumento da dor, a baixa do limiar, ou seja, eu preciso pressionar menos para poder doer. Segunda característica, pressionando a mesma coisa, eu tenho mais dor. E a terceira ao invés de doer só aqui, eu tenho uma dor que começa a se alastrar, começa a doer mais na região. Então, pela ligação justácrina, parácrina entre os axônios, entre os corpos neurais, a gente acaba tendo um aumento desse campo receptivo. Okay? Existem vários pormenores ali.
Renato, esse vídeo vai ficar em algum lugar? Ele vai ficar salvo 24 horas aqui no Instagram do Instituto Salgado e depois vai ser disponibilizado no YouTube, no canal do YouTube do Instituto Salgado, tá? Então você vai poder ter acesso depois a ele. Ludmila, né? Tá chegando agora. Quem sou eu? Eu sou Lisandro Sessi. Eu sou fisioterapeuta e eu trabalho no Instituto Salgado dando aula lá há aproximadamente 16 anos. Então, fui aluno do Afonso desde a faculdade e estou dentro do Instituto como coordenador pedagógico desde então. Então, vamos lá. Onde que a PNS entra dentro disso? Tá? Dentro desse tratamento da dor crônica. A dor crônica, então, por essas características, nós vamos ver 3 características da dor. Então, a primeira é uma dor nociceptiva, que é quando eu tenho a ativação dos nociceptores na periferia, tá? Então, se você tem uma sobrecarga no tendão, se você tem uma lesão no tendão, no músculo, na parte óssea, se você tem uma disfunção visceral, se você tem alguma coisa do tipo, você tem uma dor nociceptiva. O segundo tipo de dor que a gente tem é a caracterizada como dor, o nome, essa é minha filha que está aqui bagunçando, querendo vir para cá. Que ela faz o quê? É uma dor nociplástica. A dor nociplástica, ela é uma dor causada pela alteração do mecanismo de controle endógeno da dor, tá? E a terceiro tipo é a dor neuropática, que é quando tem uma alteração do próprio nervo, uma própria alteração do sistema somatosensorial. Então, por exemplo, se você tem uma neuropatia diabética, se você tem um túnel do carpo, que é uma compressão do nervo, se você tem um neuroma de Morton, você tem uma neuropatia. Ou seja, é um nervo que não está gerando a função normal dele, tá? Diferente de ser o receptor periférico da dor nociceptiva, diferente de ser somente o sistema de controle da dor que a gente tem, como inibição descendente, né, os opioides endógenos que a gente tem, fazendo a sua função. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar esses 3, eu vou virar de novo a câmera aqui, dá uma olhada aqui, ó. Então eu tenho esses 3 tipos aqui, deixa eu virar um pouquinho mais aqui, aqui, ó. Então eu tenho a dor nociceptiva, que ela é causada, né, pela ativação dos nociceptores, por uma inflamação, por uma irritação mecânica ou por uma lesão desses nociceptores. O segundo é a dor nociplástica, onde a gente tem uma característica de alteração do sistema de controle da dor, onde o paciente vai aumentar a excitabilidade ou diminuir a sua inibição, ou seja, ele aumenta a capacidade da dor acontecer e diminui a capacidade de inibir. Então, um exemplo muito claro desse é tipo fibromialgia, disfunção temporomandibular, dor lombar inespecífica, dentre várias outras. Neuralgia do trigêmeo, tudo isso é característica de dor nociplástica, é quando o sistema de controle da dor não funciona. As principais características que a gente tem desse mecanismo são as alterações do sistema nervoso autônomo, tá? E principalmente por um quadro de simpaticotonia e também as disfunções que estão envolvendo o eixo HPA, ou seja, todos os mecanismos de estresse interferem sobre essa função do processamento central da dor, tá? E o terceiro tipo é a dor neuropática, né? Como a gente tem as que eu falei, a neuropatia diabética, a síndrome do túnel do carpo e também a síndrome dolorosa complexa regional, que é o nome mais novo que a gente tem para distrofia simpático-reflexa. Então, dentro dessas 3 características, hoje a gente já tem, né, uma gama de técnicas e modalidades terapêuticas que fazem com que a gente tenha essa resolução, tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, para a parte nociceptiva, a gente sabe que, né, isso já tem comprovação científica, que exercício, massagem e o TENS tem o resultado. Para a dor nociplástica é educação, ou seja, se o paciente for instruído de como funciona o mecanismo de dor no corpo, ele pode melhorar. Exercício, massagem, manipulação e o TENS.
Para dor neuropática, a gente sabe que exercícios, e hoje já tem vários estudos que mostram que não só exercícios leves, mas também de alta intensidade. O Afonso postou no Instagram dele hoje um estudo que fala sobre isso, então vocês podem dar uma olhada lá. Tá? E existem várias características que estão envolvidas na parte psicossocial que podem interferir também nesta melhora desses quadros. Onde que a PNS entra aqui? Tá? Então, primeiro, a PNS ela atua na dor nociceptiva pela correção da função neural, neuromuscular, neuroarticular, neuromeníngea, neurovascular, neurovegetativa. Então, dentro da hierarquia que a gente tem dentro da PNS, que vai desde o muscular, né, desses que eu falei, muscular, articular, neural, visceral, neurovegetativo, neuromeníngeo, neurovascular, neurovegetativo e o epidérmico, então a gente está trabalhando sobre essa sobrecarga, sobre essa lesão tecidual real ou em potencial. Tá? Então essa é a primeira parte que a PNS vai atuar. A segunda característica é na dor nociplástica e neuropática do tipo 1. A dor neuropática do tipo 1, pessoal, é quando eu não tenho a real lesão tecidual neural. É quando eu tenho uma compressão, um encarceiramento, tá? Então essa é a dor neuropática do tipo 1. Então a PNS vai atuar nessa dor neuropática do tipo 1 e na dor nociplástica, por quê? A gente consegue atuar sobre a normalização do sistema neurovegetativo, tá? Que é o sistema nervoso autônomo, sobre o sistema epidérmico, onde a pele é o nosso maior órgão sensorial, tá? E um dos maiores órgãos autonômicos que a gente tem. E a gente fala isso, né? A pele tem ligação com o sistema nervoso, né? Tem uma frase que todo mundo fala, que quando a gente está muito nervoso, a gente fica com os nervos à flor da pele. Embriologicamente, a pele e o sistema nervoso vêm da mesma camada, né? do mesmo folheto, que é o ectoderma. Então tem essa ligação. Então a PNS ela consegue atuar sobre o mecanismo da dor nociplástica pela normalização da função do sistema nervoso autônomo e também do eixo HPA. Então, existem vários estudos que mostram que a terapia manual, seja ela de mobilização, manipulação ou massagem, interferem sobre a função do eixo HPA. Tá? Então, técnicas como a PNS, como a micro, como técnicas de terapia manual, né, como o TIV, né, que a gente tem lá do professor Eduardo Merino, são todas técnicas que, além do efeito sobre a parte estrutural, sobre a parte funcional, tem efeito também sobre o sistema nervoso autônomo e o eixo HPA. Terapia crânio-sacral e por aí vai. Tá? São várias que envolvam o toque. E ela também atua na disfunção neuropática do tipo 2, que é a que tem a real lesão neural, só que em conjunto com as técnicas de resolução da lesão neural, descompressão e por aí vai, a gente atua então com uma forma secundária através da PNS, buscando então esta hierarquização disfuncional que a PNS trabalha, onde a gente consegue ter, deixa eu achar aqui uma imagem da hierarquia para vocês, e a gente vai conseguir então trabalhar dentro da PNS esta hierarquia. Vamos achar aqui a hierarquia bonitinho para vocês. Deixa eu ver, tá aqui. Muito bem. Então esta é a hierarquia que a gente trabalha dentro da PNS, tá? Onde a gente começa pelas alterações do sistema muscular, neuromuscular, depois o sistema neuroarticular, que é onde a gente acaba tendo e o sistema visceral, o sistema neurovegetativo visceral, que é onde a gente tem os sinais e sintomas, que são o processo de saída das disfunções. Então é onde o paciente tem os sinais e sintomas, as alterações que ele vem buscando o seu trabalho. Depois a gente tem o sistema neuromeníngeo, tá? O sistema neurovascular, o sistema neurovegetativo ou o sistema nervoso autônomo. Por uma questão prática do curso, a gente adota ainda o nome antigo. E o último é o sistema epidérmico, que é onde a gente faz alguma simbologia com a emoção, ok? Então a gente tem essa hierarquização que a PNS traz, onde a gente consegue
dentro dessa hierarquia, ter uma característica que eu acho interessante, que é, quando o paciente tem os sinais e sintomas, que eu vou procurar o que ele tem, o sistema, a cadeia onde ele tem as disfunções, né? O linha de raciocínio ele tem as disfunções para chegar ao sintoma, eu não tenho o total viés de tipo, sou eu que decido o tempo todo o que eu tenho que tratar no paciente. Então, se eu sei que meu paciente tem que ser abordado como um todo, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ele tem todas as disfunções. Se ele tem aonde que ele tem as alterações, para eu poder fazer a correção. E de uma forma hierárquica. É como se eu estivesse trabalhando numa empresa. Tá? Por exemplo, você tem lá o Instituto Salgado. Se você quer fazer alguma mudança no Instituto Salgado, ou inserir alguma coisa que vá fazer bem para a organização do Instituto, para os cursos, a primeira pessoa que você tem que convencer é a diretoria, é quem manda mais. Tá? Não adianta a gente convencer o pessoal de baixo só e não convencer a diretoria. Eu tenho que trabalhar desde cima. Então, se eu sei que eu tenho sistemas que têm um controle maior sobre os outros, eu vou procurar o meu trabalho ser feito de cima para baixo. Então, eu procuro as disfunções. E isso, entre aspas, na PNS, me força a atender o paciente como um todo. E não somente numa linha de raciocínio que eu acho, que eu como terapeuta, julgo ser a mais importante. Tá? É como se a gente fosse escutar o paciente como um todo, olhar o paciente de verdade como um todo. O Eduardo pergunta, né? A PNS é uma técnica baseada na evidência do controle endógeno pelo toque em receptores periféricos? Eduardo, a gente tem alguns estudos que estão sendo evidenciados pela PNS, tá? Estão sendo feitos alguns estudos bem importantes, com uma metodologia muito bem definida. Existem alguns estudos clínicos que mostram isso, tá? Depois, se você quiser mandar um direct, eu posso mandar para você esses estudos. Tem alguns que já foram publicados aqui no Instagram do Instituto, tá? Então, dá para procurar. Eu vou pedir para o pessoal depois dar uma reforçada nos stories para colocar os links desses estudos. Mas tem alguns estudos fortes que estão sendo feitos nesse momento, e uma das principais características que a gente vê da possibilidade do mecanismo de ação é sobre a ação sobre o receptor piezo 2. Tá? Então, a ação que você faz sobre o receptor piezo 2, que está sobre as células de Merkel, mas também no gânglio da raiz dorsal e também nos núcleos dos neurônios, né, na parte do núcleo do neurônio, você consegue normalizar a função de uma facilitação medular, né, que vem a partir de uma nocicepção. Então, a partir daí é que a gente tem esse mecanismo que a gente acha que é o mais indicado. Clinicamente, os resultados são imensos. Clinicamente, a gente tem vários estudos que mostram isso. Tá? Então, essa é uma das hipóteses que a gente tem. Tá? Então, pessoal, na dor crônica, a gente tem que entender que a dor crônica ela precisa ser primeiro analisada, essa dor de onde ela vem. Ela é uma dor, primeiro, vamos lembrar, nociceptiva, nociplástica ou neuropática. Então, primeiro, nociceptiva é a característica dos receptores nociceptivos que nós temos, sejam eles cutâneos, somáticos, então que está lá no tendão, no músculo, na cápsula, no osso, na fáscia, tá? Então, esse é o nociceptor somático ou nociceptor visceral. Então, um desses três nociceptores pode estar ativo mediante uma lesão tecidual real ou em potencial. Olha como a gente vai fazendo, vai costurando entre as definições de nocicepção, de dor, para tentar explicar isso tudo. Então, primeiro, dor nociceptiva, sobrecarga sobre os nociceptores, cutâneos, somáticos ou viscerais, que a gente vai então atuar sobre esta função neural, minimizando essa nocicepção. Então, essa é a primeira coisa que a gente atua na característica da dor crônica. Então, é na dor nociceptiva. Segundo ponto, é na dor nociplástica. Nociplástica é no mecanismo do controle endógeno da dor. Aonde que estão esses mecanismos? Primeiro, na medula.
Lá na substância gelatinosa, quando a gente tem lá a teoria da comporta da dor, o primeiro grau ali, primeiro nível de normalização da dor, de controle da dor, é ali na substância gelatinosa, tá? Segundo, a nível do tronco encefálico, onde a gente tem substância cinzenta periaquedutal, onde a gente tem medula rostroventral, que vão fazer o mecanismo de inibição descendente. E aí esse mecanismo de inibição descendente estão ligados com as áreas infracorticais de tálamo e amígdala, que vão receber as informações das várias áreas do cérebro e que vão gerar essa informação para que você consiga ter essa modulação da dor. Então eu posso ter esses mecanismos de inibição que devem funcionar, que são os mecanismos de controle endógeno da dor, devem funcionar muito bem. Agora, quando eu tenho um problema nesse mecanismo, eu vou ter um aumento da excitabilidade, ou seja, o sistema vai ficar sensibilizado, que é a sensibilização central ou periférica. E a segunda característica, ele pode estar com a sua inibição diminuída, ou seja, ele até quer inibir, mas ele não inibe, que é o quadro, por exemplo, da fibromialgia. Fibromialgia, o paciente ele não tem a capacidade de inibir a dor, tá? Essa é a grande questão. Existe uma síndrome, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma síndrome de pessoas que não sentem dor, tá? Então elas não sentem dor nenhuma. Então elas têm uma alteração nesse mecanismo de controle da dor que ele fica funcionando o tempo todo, tá? Então como que a gente vai atuar sobre esse mecanismo de controle endógeno da dor? Atuando sobre os sistemas que regulam ele, que são sistema nervoso autônomo e sistema do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, né? O eixo HPA, que né, HPA vem do inglês, né? Hypothalamic Pituitary Adrenal System, ok? Então, essa é a outra parte. Quando a gente fala da dor neuropática, se for do tipo 1, que é onde a gente tem somente os encarceramentos, que é onde os nervos passam por túneis, então, por exemplo, aqui na região do peitoral, atrás aqui da primeira costela. Então, se eu tenho uma alteração da primeira costela, eu posso ter uma neuropatia do tipo 1. Ou seja, você corrigiu a lesão na primeira costela, você vai fazer a correção. Agora, da onde vem a lesão na primeira costela? Do aumento do tônus da musculatura. O aumento da tônus da musculatura veio por um processo nociceptivo, tá? Você está vendo? A gente vem sempre um porquê para trás, tá? Depois, se for uma neuropatia do tipo 2, é uma compressão, é uma degeneração, você tem que corrigir o mecanismo primário. Às vezes é um mecanismo de descompressão cirúrgica, às vezes é medicamentoso, no caso, por exemplo, de uma neuropatia diabética, e a gente vai tratar a consequência dessa mudança neural, que vai estar ligada também aos mecanismos de controle endógeno da dor. Então, a partir daí, a gente consegue ter um resultado secundário, né, integrativo, complementar através da PNS. Beleza? A Ana Lu, que é da Físio Pilates Vinhedo, né, a PNS tem resultados excelentes na dor crônica, pois trata além da causa do sintoma a origem da disfunção. Isso é uma coisa que, essa tecla é uma tecla que eu bato bastante sobre a gente falar essa característica então de causa e origem. Isso é uma definição que eu tenho na minha cabeça, onde a gente fala assim, o paciente chega com uma ciatalgia. Aí você pergunta, a gente tem que tratar a causa do problema, né? Tem que tratar a causa da dor. Então, se você pegar uma ciatalgia, o paciente ele tem um disco deslocado. Qual que é a causa da ciatalgia? A causa da ciatalgia é o disco deslocado, é o disco irritando a dura mater, irritando a raiz nervosa, causando a dor. Essa é a causa. Agora, o que fez ele ter uma ciatalgia? O que ele fez ter o disco deslocado? Ele tem o disco deslocado porque ele tem uma retroversão pélvica, uma retificação lombar, e isso por uma disfunção visceral. Ou seja, qual que é a origem do problema? Uma disfunção visceral. Então, a origem é a disfunção visceral. A causa da dor é o disco. Então, eu tenho que tratar as duas coisas, tá? Eu posso ter a mesma ciatalgia por um paciente que tem uma perna mais curta que a outra. Eu posso ter a mesma ciatalgia por uma alteração no paciente que é respirador bucal.
Eu tenho a mesma ciatalgia pela mesma retificação num paciente que tem uma alteração emocional. Então, o que acontece? A origem do problema a gente tem que buscar, a gente tem que raciocinar. Qual que é a vantagem da PNS para mim nesses quadros? Eu vou raciocinar todas essas possibilidades para poder tratar meu paciente, né, bem, direcionando meu tratamento, mas a PNS ela faz uma varredura para mim de todos os sistemas corporais, de quem manda mais para quem manda menos, tá? Fazendo com que me obrigue a buscar essas disfunções em todos os sistemas. Eu vou procurar, pode ser que não tenha. Se não tem, eu não trato. Agora, se tem, eu vou tratar. Então, essa para mim é uma das grandes vantagens da PNS. Tá, joia? Pessoal, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso que eu falei para vocês. Alguma dúvida? Bota aí nos comentários. Se ficou tudo certo, bota um joinha aí também. Beleza. Maravilha. Então, pessoal, maravilha. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi aqui, pode mandar via direct, tá? Que aí eu dou uma olhada amanhã, tá? E respondo vocês, tá? Agora tem uma coisa muito interessante, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Estão preparados? Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Quem acompanhou... Ana Cristina, qual a diferença da PNS e da osteopatia? A PNS foi desenvolvida pelo professor Philippe Villeneuve, que é um podólogo e osteopata francês. O que ele viu? Ele começou a atuar em cima da posturologia clínica desenvolvida por Pierre-Marie Gagé. E ele começou a ver que dentro do trabalho que ele fazia, essa questão justamente do raciocínio clínico entre o paciente, entre os sinais e sintomas do paciente, às vezes ficava um pouco falho em como você direcionava sua linha de raciocínio. E aí ele começou desenvolvendo essa metodologia de tratamento manual a partir dessa hierarquia, onde existem sistemas que mandam mais e sistemas que mandam menos. É uma proposta que a PNS traz. Então, para ser bem categórico na tua resposta, a PNS é uma técnica derivada da osteopatia. Porque o raciocínio, muito do raciocínio que a gente tem, vem do raciocínio neurofisiológico, vem dos estudos do tônus, tá? Mas a gente tem alguns estudos, né, algumas características que a osteopatia explica perfeitamente bem em relação à parte funcional do nosso corpo, tá? Então, a principal característica é essa diferenciação nessa hierarquização, aonde o método me orienta onde que eu começo, onde que eu termino procurando por todos os sistemas do corpo, e não ficando com a característica de que eu decido, né, eu terapeuta, decido para onde eu vou. Se eu decidir para o lugar errado, meu paciente pode não ter o resultado que eu espero, entendeu? Essa é a característica. O que eu tenho visto na fisioterapia é que não existe uma técnica máxima, que existe um raciocínio clínico, dentro disso considera a PNS. Eduardo, se a gente for parar para analisar bem criteriosamente, eu falo assim, que tudo é uma coisa, tudo funciona. As técnicas todas funcionam. A pergunta é, para que paciente funciona? Tem paciente que vai funcionar uma técnica, mas tem outro que essa técnica não vai funcionar. Isso é a característica que a gente tem da parte clínica, que é o que foge um pouco do que a ciência, né, da prática baseada em evidência pede. Onde a gente não tem uma coisa categórica, né? Eu tenho um paciente que tem uma epicondilite, que vai se tratar muito bem com a PNS, mas eu tenho outro que tem exatamente a mesma epicondilite que talvez não vá ter. Porque isso é uma pessoa, tá? É uma pessoa, ela tem vários fatores do porquê ela tem uma epicondilite. Talvez a técnica que eu conheça seja PNS, seja osteopatia, seja Mulligan, Maitland, Mackenzie, Cyriax, terapia ortopédica, a gente pode listar todas aqui. Todas. Elas funcionam para um determinado número de pacientes.
Quem já fez curso comigo, eu tenho uma frase que eu falo que é assim: se a gente pudesse garantir com uma técnica só, que a gente ia resolver todos os problemas de todos os pacientes, você imagina quanto ia custar uma sessão dessa técnica? Eu falo, a gente cobra o que a gente cobra, né? Tanto na sessão quanto no curso, porque a gente não pode garantir. Entendeu? A gente tem que ter as ferramentas, cada vez mais ferramentas, para que a gente possa atuar da forma melhor para cada paciente. Entendeu? Lógico, se eu tenho uma técnica que começa a ter mais resultados que outras, ok. Agora, vai ter um paciente que aquela técnica pode não dar o resultado que eu espero. Tá? Na minha prática clínica, a PNS fez uma grande diferença na minha vida. Foi o que fez eu orientar todo o meu raciocínio de todas as técnicas que eu já tinha feito. E ela me orienta. Tá? O marketing, né? E as outras técnicas não existiriam. Hoje nós temos esse cenário no mundo. Daqui 100 anos vai ter coisa muito diferente. Daqui 200 anos vai ter muita coisa diferente. A gente não vai estar aqui para ver, mas vai ter muita coisa diferente. Muita coisa que lá atrás o povo usava e que muita gente desdenhava, hoje está sendo comprovada. Eu falo que a evidência científica dos métodos de fisioterapia, vamos colocar terapia manual e tudo mais, eles primeiro começaram na prática clínica, dando resultado clínico, para depois tentarem ser explicados. Onde a evidência científica deveria começar onde? Num estudo de base, para ver a função daquilo, para ver o resultado próprio, depois a toxicidade, depois testar em animal, para depois testar em ser humano. Mas as técnicas já existem. O povo está usando isso na prática clínica e está tendo resultado. Agora, a gente tem que criar um meio de explicar isso tudo. Às vezes a metodologia, a gente não consegue ter a principal metodologia que vai replicar a parte clínica. Então esse é das coisas que a gente fica brigando com a gente mesmo, de como que a gente vai conseguir fazer um estudo forte, um estudo padronizado, para que a gente tenha algo parecido com os resultados clínicos que a gente tem. Entendeu? Então é uma coisa que a gente vai jogando o jogo da ciência, a gente vai jogando do jeito que dá, tá? E tentando explicar da melhor forma para que a gente possa ter o quê? Porque o que a prática baseada em evidência dá pra gente? Ela dá segurança. É a principal, para mim, uma das principais características de eu poder ter segurança no meu tratamento. De olhar e falar assim, aqui eu vou ter, aqui eu não vou ter. Tá? Marquezinho, apenas um ouvinte com dor crônica. Onde posso encontrar os profissionais que atuam com PNS? Adri, manda um direct aqui pelo Instituto Salgado com o teu contato, tá? Com o teu e-mail, que amanhã eu pego e me coloca também da onde você é, tá? Que aí eu já direciono para você um contato perto de você, tá joia? Então, pessoal, essas características todas fazem com que a PNS seja uma técnica que vem evoluindo, vem sendo comprovada, pouco a pouco, mas vem sendo comprovada, tá? E eu tenho uma característica, pessoal, para passar para vocês agora. Eu tenho uma surpresa para passar para vocês agora, tá? Tem vários alunos da PNS aqui, tá? Que eu sei que esses vão me ajudar. E vocês que estão nessa live também vão me ajudar. Eu estou trazendo para vocês agora uma novidade, uma informação nova. Anotem no calendário de vocês. Do dia 21/8, agora, semana que vem, do dia 21/8 até o dia 3/9, 14 dias direto, sábado, domingo, sexta-feira à noite, do dia 21/8 ao dia 3/9, nós vamos fazer às 21h12, às 9h12, uma série de lives sobre a PNS. Nós vamos esmiuçar essa técnica de cima e embaixo. Para quem já conhece, para ajudar a ter informação a mais do que a gente fala no curso, para ajudar a ter informação para divulgação. Para quem não conhece, para aprender a conhecer. Para saber que técnica é essa que tem mudado um monte de vida.
E nós vamos focar essa característica justamente nesse tema que nós falamos hoje, que é a dor crônica. Então eu estou lançando agora para vocês, tá, uma série que chama Como a PNS pode transformar o seu atendimento nos pacientes com dor crônica. Tá? Você vai sair daqui agora dessa live, no feed aqui do Instituto Salgado já vai ter uma publicação deste evento, desta série. Eu quero que você vá lá, clica, curte essa postagem e marque pelo menos 3 pessoas que você acha que precisa conhecer a PNS. Doutora Nara, você vai vir aqui, pode assistir essa live, eu vou falar um pouquinho do que é a PNS nesta live, você pode assistir, ela vai estar 24 horas, mas eu quero que você vá lá, a partir do dia 21, você vai conhecer a PNS de cabo a rabo, de cima e embaixo, tá? A PNS é a prática neurosensorial, que é uma técnica de um fisioterapeuta, de um podólogo e osteopata francês, Philippe Villeneuve, que tem transformado os atendimentos das pessoas. Assim como ele mudou, eu falo, ele não mudou meu atendimento, ele mudou minha vida. Tá? Em 2012, 2013, essa técnica mudou a minha vida. Tá? Então, terminou essa live, vai lá no feed do Instituto e você vai curtir o post e você vai compartilhar com 3 pessoas que você acha que tem que conhecer a PNS. Agora tem 2 detalhezinhos importantes. Então, do dia 21 do 8 até o dia 3, 14 lives. Eu, professor Rodolfo Parreiro, professor Carlos, nós vamos se dividir todo dia, 9 e 12 da noite, 21 horas e 12 minutos, cada dia uma live. Estas lives podem ser assistidas, tá? Elas vão ficar disponíveis por 24 horas após a live. Então, chegou lá dia 21, a gente fez a live, depois de algum tempinho lá, de uns 20 minutinhos, só pra gente conseguir subir o vídeo. Essa live vai ficar disponível, mas ela não vai ficar disponível aqui no Instagram. Ela vai ficar disponível num link privado, tá? Para que você consiga assistir, eu vou mostrar aqui para você. Você vai lá no feed do Instituto Salgado. Você vai clicar aqui no link do Instituto Salgado. Então, passo 1, você vai clicar aqui. Ele vai abrir essa tela e você vai clicar aqui, ó, série PNS. Isso vai te levar para uma página. E é naquela página onde os vídeos vão estar disponibilizados. Para que você consiga assistir esses vídeos por 24 horas após a live, você vai ter que entrar naquele link, ok? Você vai precisar se cadastrar, colocar teu nome e e-mail para a gente ter controle de quem está assistindo, como está assistindo, quanto está assistindo, tá? Para que a gente tenha interesse de como que as pessoas estão nesse interesse da PNS, tá? Então, terminou aqui, já vai lá e se cadastra. Você se cadastrou, você vai começar a receber e-mail, né? Todo dia, você, ó, terminou a live, o vídeo está disponível por 24 horas. Então, eu te espero na live, 9 e 12 a partir do dia 21. Se você não puder, por algum motivo, ela vai estar por 24 horas, mas dentro daquele link. Então, eu espero que você vá no post agora, tá? Terminando essa live, curte, compartilha, tá? Com as pessoas. E já se cadastra para poder receber e poder ter acesso ao vídeo, porque ela não vai ficar disponível no Instagram. Então, essa série de lives vai ser aqui no Instagram do Instituto Salgado e a partir de amanhã vocês já vão começar a ver bastante divulgação sobre isso. Posso contar com vocês, posso contar com o compromisso de vocês. Eu me comprometo, o professor Rodolfo e o professor Carlos se comprometem a gente fazer uma série de lives onde a gente vai passar por todos os pontos específicos do que é a PNS, tá? E eu quero que vocês se comprometam a ajudar nessa divulgação. Então vocês vão lá e vão compartilhar com pelo menos 3 pessoas que vocês acham que precisam conhecer essa técnica. Beleza? Pessoal, se vocês têm qualquer dúvida sobre o que eu falei hoje, tá? Você pode mandar um direct que amanhã o pessoal do Instituto Salgado me manda, tá? Eu já olho lá amanhã. Tem a nossa equipe do Instituto que cuida. Já me passam as dúvidas de vocês que eu já respondo, tá? E ainda sobre a dor
sobre a nova definição da dor no meu Instagram pessoal, @lisandrocess. Sexta-feira, 1h15 da tarde, eu vou fazer uma live sobre essa característica, dessa proposta, dessa nova definição da dor. Beleza? Pessoal, eu espero que eu tenha elucidado um pouco dessa característica da PNS na dor crônica no dia de hoje. Nós vamos falar muito mais disso, de como você pode transformar, como a PNS pode transformar o seu atendimento nos pacientes com dor crônica. Beleza? A partir do dia 21/8, espero vocês nas lives e qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar um direct. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.